Bom pessoal, meu nome é Eric Lima, eu faço desenvolvimento de jogos digitais na FATEC de Carapicuíba e vim apresentar aqui um jogo que eu fiz, é o Campo Minado em Python, eu dei o nome de Python Minado. Eu desenvolvi ele usando a IDE Eclipse junto com o plugin PyDev e principalmente utilizando a biblioteca Pygame, que ela direciona e dá algumas funções de games para a nossa linguagem Python. Eu importei aqui a biblioteca Pygame, a biblioteca OS, importei também uma biblioteca Random para utilizar números randômicos e importei a biblioteca Time. Usei a propriedade da biblioteca OS para centralizar a minha tela sempre que o jogo foi iniciado e dei o iniciar no Pygame. Defini aqui algumas variáveis, as três principais variáveis do meu jogo, as três matrizes que definem o tamanho do nosso campo. A matriz ela guarda o número de bombas e os números e espaços que compõem o jogo Campo Minado de fato. A segunda matriz, chamada de AF, ela vai determinar se o campo da minha matriz está aberto ou fechado. A terceira, que eu chamo de mband, vai armazenar se tinha uma bandeira marcada naquele campo ou não. Criei aqui alguns objetos. O primeiro lê uma música que vai ser a trilha sonora do meu jogo, o segundo lê um som para explosão da bomba e o terceiro é um relógio para cronometrar o tempo de jogo. Dei play aqui na música, defini algumas propriedades da minha janela de jogo, tamanho, título e cursor usado. Criei alguns surfaces, ou seja, eu dividi a tela do jogo em algumas partes, sendo um cabeçalho, que é onde eu vou projetar o logotipo do meu jogo, o screen, que é onde de fato vai rolar o jogo de campeonato, onde vai ter o campo para ser clicado, a parte jogável mesmo dele, e o PTS, que é uma parte que eu destinei para mostrar os pontos, o menu e algumas opções para os usuários. Aqui eu vou definir o tamanho e a altura de cada casinha do campo minado, ou seja, eu vou pegar o tamanho total da janela e dividir pelo número de casas de campeonato que eu defini, no caso 10. Aí eu tenho o comprimento e a altura das minhas casinhas do campo minado. Defini aqui algumas fontes para eu usar no decorrer do jogo. Fiz a leitura das imagens que eu desenhei no Photoshop para usar no jogo, ou seja, o que vai guardar a casinha padrão sem ser clicada, o Q2, que é a casinha depois de clicada, a band, que é a bandeira, a bomba, que eu usei um símbolo da linguagem Python como bomba, e o logo, que é um banner do jogo que eu criei. Então eu coloco aqui um ícone na nossa janela, um parâmetro playset icon, define um ícone da bomba como ícone da janela. Aqui eu tenho um início que vai sempre zerar o meu jogo, ele zera as variáveis que eu tenho, zera as minhas matrizes, deixa a área de pontos zerada, põe o menu tudo certinho e projeta o cenário do jogo para ser iniciado. Então essa função início, a partir do momento que eu rodar ela, vai sempre zerar o meu jogo e deixar ele pronto para ser jogado. Tenho aqui a função criar, que a partir do momento que ela é executada, ela define a partir de um sorteio de números as posições das bombas. Depois que eu sorteio determinado número de bombas, eu passo a percorrer a matriz calculando em cada casinha quantas bombas eu tenho nas casas vizinhas, fazendo a soma e estabelecendo o número de cada casinha. Eu usei uma função colorir para dar cores diferentes para os números do campo minado. Usei a função abrir, que foi uma das partes mais difíceis que eu usei com facilidade, porque quando você clica no campo minado em um campo vazio, você precisa abrir os vizinhos adjacentes. E se nesses vizinhos você tem espaços em brancos, você tem que abrir eles e verificar se os adjacentes também são em brancos, e assim sucessivamente até abrir todos os espaços em brancos. Então você pode ver que eu criei a função aqui abrir, e dentro da própria função abrir eu chamo ela de novo com parâmetros diferentes.
Eu tenho também a função explodir, que a partir do momento que eu clico numa bomba, ele vai percorrer a minha matriz em espiral, ou seja, a partir da casinha que eu cliquei, ele vai percorrer de forma crescente, circulando a matriz até o seu fim e abrindo bomba por bomba, dando um time de 0,05 segundos entre a explosão de cada bomba. Cria aqui uma função também jogar, que vai ler se eu cliquei numa bomba ou não e me direcionar para as funções abrir ou colorir e explodir, que eu já expliquei para vocês. Cria a função bandeirar também, que vai colocar as bandeiras e determinar se eu acertei ou não a localização das bombas. Aqui eu tenho o escopo, a parte principal do meu jogo, enquanto ele fica rodando dentro de um for, lendo os eventos, seja de mouse, teclado, que estão ocorrendo. Ele procura ver se o usuário clicou com o botão direito ou não clicou. E se o jogo se não tiver chegado ao fim, ele passa aqui para a primeira condição e lê a posição em que o jogador clicou. Se o jogador ainda não jogou, ele cria aquele cenário todo com as bombas, porque você já deve ter notado que você nunca perdeu de primeira no campo minado. Isso acontece porque o jogo Campo Minado, ele cria as bombas, ele define a localização das bombas após o seu primeiro clique, e aqui acontece a mesma coisa. Bom, gente, eu vou rodar aqui o Campo Minado para vocês. Aqui tem algumas opções do menuzinho que eu criei, mas eu vou rodar aqui para sair um pouco dessa falação. Aqui a gente tem o nosso Python minado, então eu vou tirar a música para não ficar muito barulho. Vou perder aqui para a gente ver como acontece. Posso reiniciar. Posso reiniciar agora. Posso iniciar agora de novo também. E tá aí. Esse é o nosso Python minado. Fiz uma versão bem básica do campo minado, mas que pode ser feito perfeitamente na linguagem Python usando o Pygame. Abraço, gente. Até mais.